Olá! Vamos mergulhar hoje num texto com uma das visões assim mais impressionantes da literatura antiga, a Carta aos Efésios. Isso aqui não é só um documento, sabe? É quase o desenho de um projeto cósmico, um plano para uma humanidade totalmente nova, unificada e transformada. E o nosso roteiro vai ser este aqui, bem direto. A gente começa com a grande visão por trás de tudo, depois vê como isso cria uma nova comunidade, como essa comunidade deve viver na teoria e na prática, e termina com a preparação para os desafios dessa nova vida. Ok, vamos começar pelo começo. A primeira parte da carta já estabelece o porquê de tudo isso. Ela fala de um plano divino que era um mistério, algo que ficou guardado por muito tempo e que agora está sendo revelado. E aqui está a ideia central, o grande objetivo. O texto diz que o plano final de Deus é unificar absolutamente tudo, o que está no céu, o que está na terra, tudo sob uma única liderança, a de Cristo. É uma visão, assim, gigantesca de reconciliação e harmonia universal. Tá, mas como é que esse plano grandioso se manifesta na vida das pessoas? Bom, o texto lista o que ele chama de bênçãos espirituais. São os resultados práticos, digamos. Vão desde a ideia de ser escolhido e adotado como filho, até receber perdão e o selo do Espírito Santo como uma garantia. Agora vamos avançar um pouco. Se o plano é a unificação de tudo, qual é o primeiro grande resultado disso? É a criação de algo radicalmente novo, uma nova humanidade. Olha, este quadro aqui resume perfeitamente a transformação que a carta descreve. É um antes e depois muito claro. Onde existia distância, separação, falta de esperança, agora existe proximidade, cidadania, um sentimento de pertencer. É a passagem de um estado de divisão total para um de unidade. E essa aqui é a metáfora central de tudo. O texto fala de um muro da inimizade. Naquele contexto específico, era a barreira que separava judeus e não-judeus. E a ideia é que esse muro foi demolido, formando um único povo. O ponto-chave é justamente esse: superar barreiras que pareciam intransponíveis. Certo, então a gente já entendeu o quê? Uma nova humanidade unida. Mas como as pessoas dessa comunidade devem viver? A partir daqui, a carta começa a detalhar os princípios dessa nova identidade. O processo descrito aqui é uma verdadeira metamorfose e acontece em 3 etapas. Primeiro, é preciso se livrar do homem velho, ou seja, abandonar os velhos hábitos. Segundo, renovar a mente, o jeito de pensar. E terceiro, vestir o homem novo, ou seja, assumir ativamente uma nova identidade, com novos valores. Da teoria, o texto agora vai direto para a prática. Como é que essas ideias tão grandes se parecem no comportamento do dia a dia? E aqui a coisa fica bem concreta, bem prática mesmo. A carta apresenta uma série de contrastes. Em vez de mentir, fale a verdade. Em vez de roubar, trabalhe para poder ajudar. Em vez de palavras que ferem, use palavras que constroem. É uma ética totalmente focada na comunidade, no bem do outro. Aí a carta pega esses princípios gerais e os aplica nas estruturas familiares e sociais daquela época, do século I. Para maridos e mulheres, a ênfase é no amor e no respeito. Para pais e filhos, obediência e uma educação que não gere revolta. E na relação entre senhores de escravos, dentro daquele contexto histórico, a exortação era por obediência e tratamento justo, lembrando que, no fim, todos respondem a uma autoridade maior. Chegamos então na parte final, que traz uma das metáforas mais conhecidas do texto. Essa vida nova não é descrita como um passeio no parque, não. Pelo contrário, é uma luta espiritual que não para. E esse ponto aqui é fundamental para entender a lógica da carta. O conflito não é contra outras pessoas. O texto deixa muito claro: a batalha é contra forças, contra sistemas de poder que são invisíveis e não contra sangue e carne, ou seja, não contra gente como a gente. E para encarar essa luta, a carta oferece um tipo de equipamento simbólico, a armadura de Deus. Cada peça representa uma virtude ou uma ferramenta espiritual, a verdade, a justiça, a fé e por aí vai. São os recursos necessários para se manter firme nesses desafios todos. No fim das contas, depois de analisar tudo isso, a gente fica com essa pergunta, que é muito poderosa. Em um mundo como o nosso, tão cheio de divisões, de muros, qual é a relevância de uma mensagem tão antiga que fala em criar uma humanidade unificada? É uma pergunta que fica aí, para a gente continuar pensando.